Rapaziada, o clima nos bastidores do Corinthians está pegando fogo e o motivo tem nome e sobrenome: Cauê Furquim. O garoto de apenas 16 anos, joia das categorias de base, está de malas prontas para o Bahia e isso gerou um verdadeiro terremoto no Parque São Jorge. A diretoria alvinegra não apenas lamentou a saída, como acusou o clube baiano de aliciamento, um termo pesado e que já deixou claro que a relação entre as duas instituições não vai ser a mesma por um bom tempo. E o mais curioso é que, ironicamente, Corinthians e Bahia vão se encontrar neste fim de semana com um clima de rivalidade que vai muito além das quatro linhas. Para entender o tamanho dessa confusão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Cauê Furquim vinha sendo chamado por Dorival Júnior para compor o elenco profissional em meio à seca de atacantes que o Corinthians vive. O garoto já tinha sido relacionado para partidas importantes do Campeonato Brasileiro, inclusive contra Ceará e Fortaleza. Não era apenas mais um nome na base, era uma das maiores apostas recentes do clube, um daqueles jogadores que a torcida sonha em ver brilhando no profissional. Mas aí veio o balde de água fria. O contrato do Furquim ainda era de base e, por lei, a multa rescisória para transferências dentro do Brasil não pode passar de 2.000 vezes o valor do salário. E qual era o salário do garoto? R$ 7.000. Isso significa que a multa interna ficava em torno de 14 milhões de reais, um valor considerado baixíssimo para o mercado do futebol. Para transferências internacionais, a multa era de 50 milhões de euros, mas isso pouco importou no caso. O Bahia, com o respaldo do Grupo City, viu a oportunidade, foi lá, pagou a multa interna e levou o jogador. Do lado do Corinthians, a indignação foi imediata. Em nota oficial, o clube afirmou repudiar veementemente o que chamou de aliciamento ilícito e imoral, acusando o Bahia e o Grupo City de agir sem qualquer comunicação prévia. O texto ainda ressaltava que a prática remete a um passado que o futebol brasileiro conhece muito bem. A perda de jovens talentos por valores baixos, com clubes servindo apenas como ponte para mercados internacionais. A diretoria corintiana prometeu acionar CBF e FIFA para buscar algum tipo de punição e, para completar, anunciou o rompimento total das relações institucionais com o Bahia e com qualquer clube ligado ao Grupo City. Agora, se a gente olhar para o lado prático da história, é preciso reconhecer que, do ponto de vista jurídico, dificilmente haverá algum tipo de vitória do Corinthians nesse caso. O Bahia seguiu a lei. O problema aqui não é legalidade, é o que muitos chamam de falta de cordialidade entre clubes. Tradicionalmente, quando há interesse em um jogador, existe um contato inicial, uma conversa. Desta vez, não teve nada disso. Foi cheque na mesa e jogador liberado. Mas a situação ganha contornos ainda mais polêmicos quando a gente mergulha nos bastidores. O que se comenta é que o staff do Furquim e a diretoria do Corinthians chegaram a se reunir no início de agosto para discutir a renovação de contrato e a profissionalização do garoto. Foram 3 horas de reunião, com direito a acerto verbal para que o novo vínculo fosse assinado, com salário girando entre 40 e 50 mil reais mensais e, consequentemente, uma multa interna bem mais alta. O problema? Os empresários alegaram que não poderiam assinar naquele momento porque um dos sócios estava viajando pela Europa. Resultado: o tempo passou, a assinatura não aconteceu e o Bahia entrou no meio. Essa sequência de acontecimentos fez muita gente dentro do clube apontar erros internos graves. Afinal, como um jogador tão promissor seguia com multa tão baixa, enquanto outros, sem o mesmo potencial, recebiam salários muito mais altos? Há relatos de atletas da base ganhando 20 ou até 30 mil reais mensais, valores que inflaram a folha e não corresponderam em campo. Nesse cenário, segurar um talento como o Furquim com apenas 7 mil reais de salário parece, no mínimo, um erro estratégico. E para apimentar ainda mais essa novela, Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado às 9 da noite, na Neoquímica Arena. Dorival Júnior deve colocar em campo uma dupla de ataque inédita, formada por Kaique e Guinegão, 2 jovens da base,
Isso porque a lista de desfalques é longa. Yuri Alberto fora por 2 a 3 meses. Memphis Depay ainda no departamento médico por pelo menos mais 3 semanas. Carrillo só volta ano que vem. Héctor Hernandes fora dos planos. E Romero suspenso. Ou seja, o técnico não tem opção e vai precisar confiar na garotada. O ambiente promete ser de alta tensão, não apenas pelo que vai acontecer dentro de campo, mas pela presença de dirigentes e representantes dos dois clubes no mesmo estádio, dias depois de uma acusação pública tão pesada. Imaginem o clima nos camarotes e áreas de convivência da arena numa noite fria de Itaquera. Enquanto isso, fora das 4 linhas, outro assunto vem movimentando os bastidores do Corinthians. O candidato à presidência André Castro afirmou: ter uma carta de compromisso de um grupo financeiro para investir até US$1 bilhão, algo em torno de mais de 5 bilhões de reais, no clube caso seja eleito. Segundo ele, o dinheiro viria em troca de espaço para marcas na arena, centros de treinamento e até na camisa. O pré-requisito seria que parte desse valor fosse usado na arena, mas ainda não há detalhes sobre a viabilidade e os prazos desse aporte. A promessa, obviamente, gerou desconfiança, já que o torcedor corintiano está mais do que acostumado a ouvir promessas grandiosas em períodos eleitorais. No fim das contas, o caso Cauê Furquim expõe uma mistura explosiva de erros internos, oportunidade de mercado e relações frias entre clubes que deveriam, ao menos em teoria, preservar um mínimo de cordialidade. O Corinthians sente que perdeu um talento por preço de banana, o Bahia comemora a chegada de uma joia e o Grupo City mostra mais uma vez que sabe usar seu poder financeiro para se antecipar à concorrência. E para a torcida, fica a dúvida: será que a base vai conseguir suprir a ausência de atacantes e evitar que episódios como esse se repitam? Porque, pelo jeito, a única certeza nesse momento é que essa novela ainda vai render muitos capítulos. Se a primeira parte dessa história já parecia intensa, a segunda mergulha ainda mais fundo nas conversas de bastidores, nas decisões equivocadas e nos detalhes que ajudam a entender como o Corinthians acabou perdendo um dos seus principais talentos para um rival direto no Campeonato Brasileiro. E o mais impressionante é perceber como tudo poderia ter sido evitado se o clube tivesse agido com mais rapidez e organização. O estopim dessa crise começou a se formar no fim de julho, quando Cauê Furquim fez um golaço contra o Botafogo em uma partida da base. Era 29 de julho, a bola sobrou na entrada da área, ele cortou o marcador e acertou um chute indefensável. O jogo era válido pelo Brasileiro Sub-20. E, coincidência ou não, representantes do Grupo City estavam na fazendinha assistindo de perto. Entre eles, gente que acompanha a base brasileira justamente para identificar promessas que possam ser levadas para clubes parceiros ao redor do mundo. Foi nesse momento que o radar se acendeu. No dia seguinte, a conversa nos bastidores do Corinthians já era sobre como proteger o garoto. Osmar Stabile, um dos nomes mais influentes na diretoria, foi informado do interesse externo e imediatamente perguntou qual era a situação contratual do jogador. Quando ouviu que ele ganhava apenas R$7 mil e tinha multa interna de 14 milhões, a reação foi clara. Era preciso renovar o contrato o quanto antes para aumentar essa multa e proteger o patrimônio do clube. Mas, como sempre acontece quando se mistura futebol com política e burocracia, o quanto antes demorou mais do que deveria. Chegamos então ao dia 5 de agosto. Reunião marcada entre diretoria e staff do Furquim. Na mesa, Osmar Stabile, o dirigente conhecido como Nenê do Posto, outros representantes do clube e 2 dos 3 empresários que cuidam da carreira do atacante. Foram 3 horas de conversa para discutir a profissionalização do jogador. O Corinthians sabia que não poderia pagar um salário muito alto na base, pois isso causaria uma inflação perigosa no elenco de jovens. Então surgiu a proposta: fazer o contrato já no profissional, com salários que começariam na casa dos 40 a 50 mil reais e iriam subindo ao longo dos anos, o que permitiria elevar a multa interna e evitar investidas como a que viria do Bahia. Os agentes gostaram da proposta e chegaram a dizer que o acordo estava fechado. Porém, havia um detalhe: o terceiro empresário, sócio deles, estava na Europa e não poderia assinar naquele momento.
Segundo os dois presentes, assim que ele voltasse, o contrato seria firmado. Foi aí que começou o que muitos dentro do clube chamam de cozinhar o Corinthians. Passaram-se os dias, a assinatura não veio e quando menos se esperava, o Bahia depositou o valor da multa e levou o jogador. Do ponto de vista do mercado, a negociação foi um golpe de mestre do Grupo City. Por um valor irrisório dentro do futebol, cerca de 14 milhões de reais, eles adquiriram um jogador de altíssimo potencial, que já treinava com o elenco profissional e tinha bagagem para crescer ainda mais. Por outro lado, para o Corinthians, a perda foi simbólica e prática. Simbólica porque representou a falha em proteger um talento da casa. Prática porque no momento em que a escassez de atacantes atinge o elenco, o garoto poderia ser útil para Dorival Júnior. E aqui entra um ponto que muita gente na torcida não perdoa: a disparidade salarial dentro da base. Enquanto Furquim recebia 7 mil reais, havia atletas menos promissores ganhando 20 ou até 30 mil. Isso fragilizou qualquer argumento de que não se podia aumentar o salário do atacante para proteger a multa. Afinal, se o clube já pagava mais para quem entregava menos, por que não valorizar aquele que já chamava a atenção até do treinador do profissional? Se o clima nos bastidores já era tenso, a tabela do Campeonato Brasileiro fez questão de apimentar ainda mais a situação, colocando Corinthians e Bahia frente a frente logo após a polêmica. O jogo será na Neoquímica Arena, num sábado à noite, e promete ser carregado de tensão. Dorival, sem opções de ataque, deve escalar Kaique e Guinegão como dupla titular. E não é exagero dizer que essa partida vai ter um componente emocional forte para os dois lados. Para o Bahia, a oportunidade de mostrar que aposta em jovens talentos. Para o Corinthians, a chance de se vingar dentro de campo de um rival que, na visão do clube, agiu de forma desleal fora dele. Enquanto a bola não rola, outra história corre paralela. A promessa eleitoral de André Castro, candidato à presidência, de investir mais de 5 bilhões de reais no clube caso seja eleito. Segundo ele, existe uma carta de compromisso assinada por um grupo financeiro que prevê o aporte em troca de exposição de marcas na arena, nos centros de treinamento e na camisa. O discurso é de que há garantias financeiras e que o dinheiro existe, mas a torcida encara com desconfiança, especialmente por estar cansada de promessas grandiosas que raramente se concretizam. E voltando ao caso Furquim, é impossível ignorar a sensação de que houve uma sequência de falhas internas que abriram caminho para a investida do Bahia. Desde a demora para iniciar a negociação, passando pela falta de percepção sobre a importância de proteger o jogador, até a incapacidade de fechar o contrato quando a oportunidade surgiu. Tudo isso culminou no que o torcedor vê como um presente entregue ao rival. Alguns membros da diretoria tentam argumentar que não havia como prever que o Grupo City se interessaria tanto pelo jogador a ponto de pagar a multa. Mas essa justificativa não convence boa parte da torcida, que lembra de outros casos recentes, em que talentos foram perdidos por falta de agilidade. A sensação é de que o clube não aprende com os próprios erros. Os bastidores indicam ainda que no dia 29 de julho, logo após o golaço contra o Botafogo, já havia sido levantada a possibilidade de renovar com urgência para aumentar a multa. E mesmo assim, a decisão prática foi adiada. Quando, no dia 5 de agosto, finalmente sentaram para negociar, parecia que tudo seria resolvido. Mas a tal viagem do terceiro empresário acabou virando a desculpa perfeita para ganhar tempo. Tempo esse que foi aproveitado pelo Bahia para agir. Agora, com o jogador já oficialmente em Salvador, o Corinthians tenta recorrer à FIFA e à CBF, embora a maioria dos especialistas acredite que o caso dificilmente terá um desfecho favorável para o clube paulista. Do ponto de vista legal, o Bahia agiu dentro das regras. O que sobra para o Timão é a mágoa e a ruptura completa das relações com o adversário. Enquanto isso, Dorival Júnior precisa lidar com a dura realidade do elenco. Sem poder contratar devido ao transfer ban e com diversos desfalques no setor ofensivo, o treinador aposta na base para tentar manter o time competitivo. Guinegão e Kaique podem até não ter a experiência dos titulares ausentes, mas chegam motivados
E com a chance de mostrar serviço justamente num momento de crise, o jogo contra o Bahia será mais do que 3 pontos em disputa. Será um capítulo simbólico dessa novela, um duelo em que cada gol marcado ou sofrido vai carregar um peso extra. E para a torcida, que já vive dividida entre apoiar o time e cobrar a diretoria, pode ser a faísca que acenda ainda mais o debate sobre a gestão do clube e a forma como seus talentos são administrados. A história do Furquim, portanto, não é apenas sobre um jogador que trocou de clube, é sobre política interna, erros estratégicos, relações frias no futebol e, acima de tudo, sobre como pequenas decisões, ou a ausência delas, podem mudar completamente o futuro de um atleta e de um clube. O que vai acontecer daqui para frente ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, essa saída vai continuar sendo discutida por muito tempo dentro e fora do Parque São Jorge. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Rumores nos bastidores do futebol paulista indicam que o Corinthians pode estar prestes a dar um golpe de mestre ao anunciar a contratação de Jonathan Calleri, deixando o São Paulo em uma situação delicada. Fontes próximas aos clubes sugerem que negociações intensas ocorreram nas últimas semanas e que o atacante argentino, conhecido por seu faro de gol e habilidade de finalização precisa, já teria manifestado interesse em se juntar ao rival histórico. Essa possível transferência promete abalar não apenas a relação entre os clubes, mas também a torcida tricolor, que sempre contou com Calleri como peça central no ataque. Alguns comentaristas esportivos afirmam que o jogador estaria insatisfeito com as recentes decisões internas do São Paulo e que o convite do Timão, aliado à perspectiva de um projeto competitivo sólido, teria sido decisivo para a sua escolha. Fontes não oficiais indicam que reuniões discretas teriam ocorrido entre representantes de Calleri e a diretoria corintiana, com conversas confidenciais tratando de salários, bonificações por desempenho e cláusulas especiais de contrato, mostrando que o jogador poderia se tornar uma das figuras mais caras e estratégicas do elenco alvinegro. Esse burburinho cresce a cada dia e torcedores de ambos os lados acompanham ansiosos as próximas movimentações que podem definir um capítulo polêmico na rivalidade histórica entre Corinthians e São Paulo. Analistas do futebol paulista afirmam que a possível saída de Jonathan Calleri do São Paulo para o Corinthians seria uma das maiores transferências envolvendo rivais locais nos últimos anos, aumentando a tensão e as expectativas nas arquibancadas e redes sociais. A pressão sobre a diretoria tricolor aumenta à medida que torcedores começam a manifestar seu descontentamento com a perspectiva de perder um atleta tão influente. Alguns especialistas apontam que a movimentação não seria apenas uma questão esportiva, mas também financeira, já que o Timão poderia investir pesado para garantir a chegada do jogador, oferecendo uma proposta atraente que inclui bônus e incentivos de produtividade, algo que, segundo rumores, poderia ter pesado na decisão do argentino. Essa suposta negociação, embora ainda não oficial, tem provocado debates acalorados entre comentaristas de televisão, rádio e plataformas digitais, com discussões sobre a lealdade dos jogadores, a ética nas transferências e a pressão psicológica enfrentada pelos atletas diante de propostas milionárias. O interesse do Corinthians em Calleri também teria movimentado o mercado de contratações, com outras equipes analisando como poderiam reagir a um movimento tão ousado do rival, e especulações sugerem que um efeito dominó poderia impactar o planejamento do São Paulo para as próximas temporadas, obrigando a diretoria a buscar alternativas urgentes para suprir a possível ausência de seu atacante mais produtivo, o que adiciona ainda mais tensão e expectativa aos torcedores de ambos os clubes. Nos bastidores do futebol paulista, circula a ideia de que a contratação de Jonathan Calleri pelo Corinthians seria parte de uma estratégia maior do clube para fortalecer sua presença na competição nacional e continental, elevando o moral da torcida e enviando uma mensagem direta ao São Paulo, seu maior rival. Fontes não oficiais indicam que o Timão vê no atacante argentino não apenas um goleador eficiente, mas também um líder dentro de campo.
capaz de influenciar jovens talentos e de criar oportunidades decisivas nos momentos críticos das partidas? A possibilidade de Caleri vestir a camisa alvinegra teria provocado reações imediatas nas redes sociais, com torcedores corintianos celebrando a suposta chegada e criando expectativas sobre como o jogador se encaixaria no sistema tático do treinador. Por outro lado, a torcida tricolor estaria dividida entre indignação e frustração, questionando a gestão da diretoria e levantando especulações sobre a permanência de outros atletas-chave, caso a negociação se concretize. Analistas esportivos apontam que a movimentação poderia alterar significativamente o equilíbrio de forças no Campeonato Brasileiro, influenciando confrontos diretos entre os rivais e aumentando a pressão sobre ambos os elencos. A tensão gerada pelo possível negócio, permeada por rumores de conversas privadas e reuniões estratégicas, mantém os torcedores em alerta e cria uma atmosfera de expectativa constante, tornando a transferência de Caleri um tema central nas discussões esportivas e jornalísticas. Especulações indicam que a negociação de Jonathan Caleri com o Corinthians não teria sido simples e envolveria diversos elementos estratégicos, incluindo a tentativa de manter sigilo absoluto sobre as tratativas, negociações paralelas com intermediários e a análise de cláusulas contratuais que poderiam favorecer tanto o jogador quanto o clube comprador. De acordo com rumores, o atleta argentino teria recebido garantias sobre protagonismo em campo e condições especiais de premiação, fatores que teriam pesado na decisão de deixar o São Paulo, clube que o projetou e do qual sempre foi ídolo da torcida. A movimentação, se confirmada, seria vista como uma verdadeira tração para os torcedores tricolores, desencadeando discussões acaloradas sobre ética esportiva, lealdade e rivalidade histórica, elementos que sempre marcam os clássicos. Entre Corinthians e São Paulo, fontes próximas ao Timão afirmam que a diretoria alvinegra estaria confiante em concluir a contratação rapidamente, ciente de que o impacto emocional causado pela transferência poderia aumentar a presença da torcida nos estádios e engajar os patrocinadores. Enquanto isso, analistas e comentaristas seguem especulando sobre o futuro do ataque do São Paulo, que teria de se reinventar diante da possível saída de Caleri, e sobre como o Corinthians poderia capitalizar a chegada do jogador para fortalecer sua campanha e conquistar títulos importantes na temporada, ampliando a rivalidade e elevando ainda mais a atenção da mídia sobre essa negociação que se tornou um dos assuntos mais comentados no futebol paulista. Perspectiva de Jonathan Caleri se transferir para o Corinthians já mobiliza torcedores, imprensa e clubes envolvidos, gerando uma expectativa intensa sobre como essa movimentação pode impactar a disputa entre os rivais paulistas. Rumores apontam que o Timão estaria disposto a fazer um esforço financeiro significativo para garantir a contratação, oferecendo não apenas salários competitivos, mas também bônus que poderiam superar os valores atualmente recebidos pelo jogador no São Paulo. A transferência, ainda que não oficial, provoca discussões sobre a gestão do elenco tricolor, a fidelidade dos atletas e a influência da rivalidade no planejamento estratégico de ambos os clubes. Alguns comentaristas esportivos sugerem que a chegada de Caleri poderia redefinir a dinâmica ofensiva do Corinthians, transformando o clube em uma força ainda mais competitiva e capaz de enfrentar desafios nacionais e internacionais. Paralelamente, a torcida do São Paulo se mobiliza com protestos silenciosos e manifestações digitais que refletem indignação e preocupação, sinalizando que a perda do craque argentino teria repercussões diretas não apenas no campo, mas também no ambiente emocional e cultural do clube. Enquanto rumores continuam a se espalhar e a expectativa cresce, especialistas e aficionados acompanham cada movimento, atentos a qualquer sinal de confirmação, mantendo viva a sensação de suspense e ansiedade que envolve uma das negociações mais comentadas do futebol paulista nos últimos tempos.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!